Olá, bom dia. Hoje nós vamos iniciar nossa semana 27, História e Geografia, capítulo 8, na página 132. As paisagens também mudam. Então, para iniciar, nós temos aqui um poema, chama Memória. Eu vou ler o poema para vocês, mas vocês acompanham a leitura, tá? Põe o dedinho aí e vamos acompanhando. Há pouco tempo, aqui havia uma padaria. Pronto, não há mais. Há pouco tempo, aqui havia uma casa cheia de cantos, recantos, corredores impregnados de infância e encanto. Pronto, não há mais. Uma farmácia, uma quitanda. Pronto, não há mais. A cidade destrói, constrói, reconstrói. Uma árvore, um bosque, pronto, nunca mais. Depois desse poema, nós temos 3 questões aqui, 3 perguntinhas. Então, vocês vão responder no caderninho de vocês aí, a não ser que seja uma resposta bem curtinha e possa colocar aí no livro. Se não, responde no caderno, marca lá História e Geografia, página 132, coloca 1, põe a respostinha. A pergunta: a autora narra as mudanças ocorridas em uma cidade. O que foi construído e depois destruído nessa cidade? Então, leia o poema, releia o poema para você colocar a resposta. 2. De acordo com o poema, quais elementos da natureza foram destruídos? Respostinha. Vamos para a pergunta 3. Você já viu isso acontecer na cidade onde mora? Então, aqui na 3 é uma resposta pessoal, está perguntando se você já viu isso acontecer. Então, a questão 1 e 2, releia o poema para responder conforme o poema. E na 3, a resposta é pessoal, tá bom? Na página 133, mudanças e permanências nas paisagens. Vamos lá, fazendo a leitura, acompanhando a leitura da Pro. As paisagens estão em constante transformação. Florestas podem dar lugar a áreas de cultivo ou a áreas de pastagem. Na cidade, ruas são alargadas e asfaltadas. Antigas construções dão lugar a novas construções. Frequentemente, as paisagens pouco se parecem com o que foram algumas décadas, pois ocorrem muitas mudanças, mas alguns elementos permanecem e são muito importantes para conhecermos o passado do local. Questão 1. Observe as fotografias 1 e 2 que retratam o mesmo local, mas em momentos diferentes. Se você comparar as duas, vai perceber as mudanças introduzidas na paisagem. Depois, responda as questões. Então, na paisagem 1, nós temos o município de São Paulo, em 1958. Terreno localizado à margem do rio Pinheiro, em que havia campos de futebol. Então, esse município de São Paulo, há muitas décadas antes, tinha esse terreno e ali tinha os campos de futebol, né? Que o pessoal brincava lá jogando a sua bolinha. Na figura 2, nós temos o município de São Paulo em foto de 2017. Na área do terreno da fotografia 1, foram construídos um shopping center, modernos edifícios e avenidas marginais ao Rio Pinheiro. Então, vocês veem que é uma foto do mesmo local em anos diferentes, né? De 1958 para 2017, houve muita mudança, né? Houve aí um crescimento da cidade de São Paulo e teve muitas modificações, né? Então, na questão A, pergunta: quais mudanças aparecem na fotografia 2? Então, vocês vão dar uma olhada aí e vão ver que nesse espaço aí, tá até marcadinho aí, compare a fotografia, veja a diferença, né? A mudança, o crescimento.
Na questão B, aí já é uma resposta pessoal. Aconteceu algo parecido na cidade onde você mora? Então, assim, alguma lembranças que vocês tenham, ou mesmo por vocês serem muito novinhos ainda, né, muito pequenos, e vocês não tenham observado essa mudança, mas um adulto da casa, o papai, a mamãe, até os avós, se estão há bastante tempo aqui em Poá, eles perceberam alguma mudança? Foi construída alguma coisa assim num lugar que não tinha, foi modificado, né? A paisagem do local. Então, coloca aí no caderninho a página 133, questão 1, resposta A responde, que é comparando aí as duas imagens, e a B, que é uma resposta pessoal. Na página 134, vocês vão observar aí as figuras, tem as transformações na paisagem. E aí vai dar para vocês notarem bastante a transformação, que foi muitas, mas também a permanência, né? Vamos observar o que permaneceu nesse local apesar das mudanças. Então vamos lá. Questão 2. Observe as fotografias abaixo que mostram a mudança da paisagem em um local da cidade do Guarujá, no litoral do estado de São Paulo. Depois respondam as questões. Então, na paisagem 1, Sala das Pedras, local de interesse turístico aos pés do Morro do Boa Vista em 1920. Na paisagem 2, hotel e restaurante na Sala das Pedras, por volta de 1925. Então, vocês vão observar aí que 5 anos depois já teve mudanças, né? Transformações aí na paisagem. Na 3, no mesmo local foi erguido um moderno edifício durante a década de 1950. Então, nós temos aí mais transformações e permanências, né, das paisagens. Aí tem as transformações, mas tem a permanência também. Vamos para 4. Ao fundo, atrás de edifícios modernos, pode-se ver o Morro da Boa Vista. Então aí estamos falando de novo do Morro da Boa Vista, em fotografia de 2014. Né? Eu conheço esse lugar aqui, já fui passear muito lá, conheço todas essas transformações e eu nunca parei para pensar nessas transformações, né? A gente sabe que ocorre, mas quando a gente vê tudo pronto, a gente não para pensar. Então, essa daqui é uma aula de história para mim também. Reconhecer, tenho certeza que quando eu voltar lá, eu vou observar esses detalhes, que a gente, mesmo quando a gente, vamos supor, a gente vai num lugar e pouco tempo depois a gente volta nesse lugar, a gente não percebe a transformação. Às vezes a gente está passeando, sim, e a gente não para pensar nessa transformação. Então tem muitas transformações. Eu conhecia esse lugar há muito tempo, que não tinha tanto edifícios, tantas transformações, mas a gente vai acostumando e não para pensar nisso, para refletir, né? Então agora vamos às questões. A. Que mudanças ocorreram na paisagem do Guarujá retratada nessas fotografias de 1920 a 2014? Então, vocês vão olhar lá na figura 1 e na figura 4 e vão falar quais são as transformações, tá? Letra B. O que permaneceu na paisagem? E na letra C, quais são os elementos culturais da paisagem da fotografia mais recente? Então, quais são os elementos culturais da paisagem da fotografia mais recente? Qual que é a fotografia mais recente? É a de 2014, né? Então, a mais recente é a figura 4. Então, os elementos culturais das paisagens
né? Mais recente, tá bom? Então, vocês podem circular para vocês poderem responder as questões. Então, quando faz a pergunta, vocês podem circular lá para comparar, tá? E depois responder, se vocês achar pouco espaço aí no livro, vocês poderão responder no caderno, identificando a página 134, questão 2, resposta A, resposta B e resposta C, tá bom? Na página 135, nós temos aí uma pesquisa. Então, fala assim: as mudanças ocorrem também em áreas não urbanas. Vamos pesquisar em jornais, revistas ou na internet uma imagem de uma bonita floresta e outra de uma floresta sendo desmatada ou já derrubada. Cole nos espaços abaixo. Se preferir, faça desenhos. Depois explique o que aconteceu em cada situação. Então, nós temos aí em áreas não urbanas, né? Nós temos o desmatamento, né? Então, o desmatamento é um processo de desaparecimento da vegetação provocado principalmente por atividades humanas. O desmatamento não ocorre somente em florestas, e sim em qualquer tipo de vegetação, como cerrado, caatinga, campo. Uma das finalidades do desmatamento da floresta na Amazônia, por exemplo, é criar pastos para o gado. Então, quando tem essas transformações na área urbana, geralmente são para construir, né? Prédios, casas, muitos lugares eles são transformados para virar um bairro, né? Porque tudo, por exemplo, Poá, quando Poá foi, quando passou a existir a cidade de Poá, geralmente numa cidade eles fazem o quê? Quando eles começam uma cidade, ou tem passa trem, tem um lugarzinho no centro da cidade que vai sendo construído ali, o centrinho da cidade, e depois isso vai se expandindo. Uma cidade muito pequena e de repente ela está enorme, né? Uma cidade gigante. Poá já cresceu muito, tem muitos bairros. Aí você vê Mogi. Mogi também é uma cidade do interior e hoje é uma cidade enorme. Ela é muito grande. Então, é assim que vai sendo feito o desmatamento, as modificações, como moradia, como centro comercial, mas tem esse desmatamento também que é feito em florestas, tipo de vegetação como o cerrado, como a caatinga, como o campo, com finalidade de criar pastos para o gado. Então, sempre vai haver essas transformações. Nessa questão da pesquisa, por exemplo, parece ser uma pesquisa difícil, mas não é. Então, procure fazer, procure pesquisar e montar aqui com colagem ou com desenho, tá? E dar a respostinha pessoal de vocês, tá bom? Hoje é só, qualquer dúvida pode me procurar no privado. Boa semana para todo mundo.